Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Carolina Gomes da Costa, eu sou graduanda em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente sou diretora jurídica da Liga Acadêmica de Toxicologia, que é a LATOX UFOP. Nós somos orientados pela professora doutora Karina Tassiano Santos Rubio e hoje, na nossa sexta reunião científica, eu irei apresentar o artigo que é intitulado Doping no Esporte, Efeitos, Danos e Equívocos. Esse é o artigo em si, ele foi publicado na Austrália e ele está disponível para consulta no link que está disponibilizado no nosso Instagram, que é @latox.ufop. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é o doping, né? Principalmente o que é o doping no esporte. E nada mais é do que quando atletas fazem uso de substâncias que vão alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. E essa alteração pode ser tanto na força muscular e também no ganho da massa muscular. Só que a prática de doping, ela não é observada apenas em atletas de elite, que são aqueles atletas que fazem uso do esporte como algo profissional, como também em atletas amadores, que é aqueles atletas que não utilizam o esporte como algo profissional, como, por exemplo, eles podem utilizar o esporte como um hobby, né? Então, nesse sentido, o poder de um sonho e as recompensas potencialmente lucrativas podem levar os atletas a buscar a vitória a qualquer custo. Então, consequentemente, eles acabam fazendo o uso dessas substâncias que são consideradas dopantes. Só que os efeitos adversos e as consequências de longo prazo para a saúde desses indivíduos que fazem o uso dessas substâncias são raramente discutidos. No artigo foi relatado que foi realizado um estudo, no entanto, não fala o N, né, o número de pessoas que foram entrevistadas, porém foram perguntados se eles usariam algumas substâncias consideradas dopantes, caso eles tivessem uma garantia de medalha olímpica sem serem pegos. E 98% das pessoas responderam que fariam uso dessas substâncias. Já como foi perguntado da garantia de ganho em todas as competições por 5 anos sem serem pegos, mas com o óbito devido aos efeitos adversos, por incrível que pareça, mas 50% das pessoas responderam que mesmo com o óbito, elas usariam essas substâncias. Então, nesse sentido, esse estudo concluiu que as razões para o doping podem incluir não apenas o sucesso atlético e o ganho financeiro, como eu falei anteriormente, como também a melhora na recuperação após a lesão, mas também a suposição de que os outros atletas também fazem uso dessas substâncias. Ou seja, né, se o meu adversário está fazendo uso de uma substância para ter um empenho atlético melhor, por que eu também não posso utilizar, né? Nesse sentido, nós temos a Agência Mundial Antidoping, que é uma agência internacional independente que é composta e financiada igualmente pelo movimento esportivos e também os governos do mundo todo. E, basicamente, essa Agência Mundial Antidoping desenvolve políticas, procedimentos e práticas que vão refletir a justiça, equidade e integridade. Já no Brasil, nós temos a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD. E, basicamente, os objetivos são tornar o Brasil uma referência mundial na cultura antidoping, promovendo, então, a igualdade nas competições e disseminando os valores do jogo limpo, como também fiscalizar e gerir os procedimentos de controle de dopagem em âmbito nacional e também estabelecer a política nacional de prevenção e de combate à dopagem. Existe uma lista que ela é considerada lista proibida, que basicamente tem todas as substâncias que são proibidas no doping, e ela é um padrão internacional obrigatório que faz parte do Programa Mundial Antidoping. Essa lista, ela é renovada todo ano, então aqui nós temos o print da lista desse ano, e ela entrou em vigor, então, no dia 1º de janeiro de 2022. Existe, então, essa lista e ela é classificada, as substâncias são classificadas em 3 tipos, que são proibidas em todo o tempo, proibidas em competições e proibidas em esportes específicos. O exame antidoping são os exames laboratoriais que são feitos com as amostras de material biológicos que são coletados dos jogadores. Então, nesse sentido, nós podemos ter 2 matrizes, que seria a urina e o sangue. No caso da urina, nós vamos ter a presença de uma substância, seus metabólitos ou os marcadores. Já o sangue vai ser os agentes que atuam no processo de produção de eritrócitos e também o hormônio de crescimento. Então, depois que essas amostras elas são coletadas dos jogadores, elas são encaminhadas para análise nos laboratórios que são autorizados e certificados pela Agência Mundial Antidoping, que foi a que eu falei anteriormente.
No Brasil, nós temos um único laboratório que ele é autorizado e certificado, que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Doping, que é o LBCD, que fica localizado no Rio de Janeiro. Os objetivos do artigo incluem resumir os principais grupos de agentes de melhoria de desempenho usados pelos atletas, os efeitos no desempenho atlético e também os potenciais efeitos adversos. A primeira substância que foi listada no artigo são os esteroides androgênicos anabolizantes, que são os famosos anabolizantes, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de alguma pessoa ou até mesmo conhece uma pessoa que faz o uso de anabolizantes. Nesse sentido, né, os anabolizantes, eles são as substâncias mais comumente usadas, não apenas por atletas, né, para melhorar o desempenho no exercício, como também para melhorar a imagem corporal de um atleta. Esse print que está na tela, ele foi retirado da lista proibida de 2022, então os agentes anabolizantes, eles são considerados substâncias proibidas em todo o tempo, ou seja, eles são proibidos em competições e fora da competição. Também foi realizado um estudo que também não fala o N, né, o número de pessoas, porém, 11% dos adultos de academia fazem uso de anabolizantes, 39% dos fisiculturistas e 67% dos levantadores de peso. Então, os anabolizantes nada mais são do que grupos de compostos naturais e sintéticos que são formados pela testosterona e os seus derivados. Então, como eles são formados pela testosterona e seus derivados, eles vão ter efeitos como hormônio androgênio e hormônio anabólico. Quando nós estamos falando de hormônio androgênico, ele então vai provocar o crescimento e o desenvolvimento das glândulas masculinas, então vai promover o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, como, por exemplo, o crescimento dos pelos púbicos, axilares e da barba, o crescimento da faringe e também o espessamento das cordas vocais. Por isso, muitas das vezes, quando uma mulher ela faz o uso dessa substância, ela acaba tendo essas características sexuais secundárias masculinas mais evidentes, como, por exemplo, no caso da voz. Já quando nós estamos relacionados com o hormônio anabólico, ele vai promover um aumento da massa muscular, que é por meio da hipertrofia das fibras musculares, devido, então, ao aumento da síntese proteica intracelular. Alguns exemplos de anabolizantes que também estão listados na lista proibida de 2022 são a nandrolona, oximetalona, fluxmesterona e também o metrandiol. Então, alguns efeitos na massa e na força muscular vão ser observados por indivíduos que fazem uso dos anabolizantes. Como eu falei anteriormente, eles são substâncias que são derivadas da testosterona. Então, eles vão estimular a produção das novas fibras musculares, promovendo, então, o ganho de massa muscular. Só que esse efeito, ele depende da dose, ou seja, ele é dose dependente. Então, a administração de altas doses da testosterona resulta em um aumento na massa corporal magra. Porém, não vai ter só apenas esse aumento da massa corporal magra, mas também vai ter um efeito na força muscular. Então, além da pessoa ganhar massa, ela também ganha força. Só que nem tudo são flores, né? E a gente sabe que todo medicamento ele está sujeito a ter efeitos colaterais, e é lógico que os anabolizantes não seria diferente. Então, nesse sentido, nós podemos ter complicações cardiovasculares, morte súbita cardíaca, hipertrofia cardíaca, cardiomiopatia, que seria a inflamação do coração, a fibrose e o infarto agudo do miocárdio. Já em homens, nós podemos observar a redução do tamanho testicular, uma disfunção sexual e o desenvolvimento de tecido mamário. Já nas mulheres, atrofia mamária, aumento do clitóris, irregularidade menstrual e, como eu falei anteriormente, características sexuais secundárias masculinas mais evidentes. Também foi observado que as pessoas que fazem uso de anabolizantes, elas acabam tendo alguns efeitos psíquicos mais graves. Então, elas podem desenvolver agressão, comportamento violento, mania, ansiedade e alterações no humor. E muitas das pessoas que fazem uso dessa substância também acabam tendo pensamentos suicidas mais elevados e até mesmo cometendo suicídio. A segunda substância listada é o hormônio do crescimento, que, como o próprio nome já diz, é o hormônio que é responsável pelo crescimento físico do corpo humano e também pelo crescimento celular. O hormônio do crescimento também entra dentro das substâncias que são proibidas em todo o tempo, que é em competição e fora da competição. E, segundo o artigo, o hormônio do crescimento ele é abusado juntamente com as pessoas que fazem uso dos anabolizantes, por volta, então, de 25% dos usuários de anabolizantes. Então, vai ser observado um benefício percebido na massa e na função muscular.
E muitas das vezes o indivíduo faz uso dessa substância porque é muito difícil de detectar o hormônio do crescimento no exame antidoping. Então, o hormônio do crescimento vai envolver o crescimento e a hipertrofia muscular, devido a uma facilitação do transporte de aminoácidos para o interior da célula. Então, consequentemente, vai ter um aumento da síntese proteica em todas as células do corpo, uma mobilização aumentada dos ácidos gráficos, que vai ser a partir dos tecidos adiposos, tendo um aumento dos ácidos graxos livres no sangue e o uso aumentado dos ácidos graxos para energia. E, consequentemente, vai ter uma diminuição da taxa de utilização de glicose por todo o corpo. Alguns efeitos na composição corporal observados foram realizados 27 estudos, que foi compreendido um total de 303 adultos, aqui nesse caso, né, o M seria 303. Então, essas pessoas que fazem uso do hormônio de crescimento relataram ter uma melhora no desempenho físico, o aumento da tolerância ao treinamento pesado e também o encurtamento do tempo de recuperação após o exercício. Alguns exemplos do hormônio do crescimento são os fatores de crescimento de tipo fibroblásticos, a timonosina beta-4 e seus derivados, fatores de crescimento derivados de plaquetas e fatores de crescimento vascular endotelial. Alguns efeitos adversos observados são o edema, parestesia, que vai ser os formigamentos, artralgias, que vai ser dor nas articulações, dor muscular, uma redução da concentração e, consequentemente, uma piora na qualidade de vida. A insulina e o fator de crescimento semelhante à insulina 1 também são cada vez mais usados como agentes dopantes. Nesse caso, também são proibidos em todo o tempo, e então vai promover um anabolismo de proteínas, uma captação de glicose e um armazenamento de glicogênio no músculo. Alguns efeitos adversos observados em indivíduos que fazem uso de insulina no meio do esporte seria a hipoglicemia, risco de morte, e quanto mais utilizadas ao fator de crescimento tipo 1, que é o IGF-1, ele consegue estimular as células cancerosas. A eritropoetina também é abusada, justamente por causa da sua capacidade de aumentar a capacidade de transporte no oxigênio do sangue. Também é uma substância que é proibida em todo o tempo, então, consequentemente, quando eu aumento a capacidade de transporte do oxigênio, o desempenho do exercício ele melhora. Alguns efeitos adversos relacionados seriam o acidente vascular cerebral, que é o AVC, hipertensão, anemia, embolia pulmonar e a leucemia. A última substância que é listada no artigo são os beta-2 agonistas, que são alvos do doping no esporte por causa das suas ações broncodilatadoras, anabólicas e anti-inflamatórias. Também são substâncias proibidas em todo o tempo e eles são usados basicamente para diminuir a ansiedade, controlar os tremores. Só que em níveis altos no sangue eles conseguem melhorar o desempenho atlético. Alguns efeitos adversos observados são as palpitações, dores de cabeça, transpiração, náuseas, câimbras musculares e também o nervosismo. Na lista proibida de 2022, existem outras substâncias que não constam no artigo, então eu resolvi trazer só para complementar mesmo. Como, por exemplo, os hormônios e os moduladores metabólicos, que também são proibidos em todo o tempo, que inclui os inibidores da aromastase, substâncias antiestrogênicas e também moduladores metabólicos. Os diuréticos e agentes mascarantes também são proibidos em todo o tempo, e alguns efeitos deles são desidratação, câimbras musculares, tonteiras ou desmaios, queda da pressão cardíaca e também perda da coordenação e equilíbrio. Os estimulantes, e nesse caso, eles são proibidos apenas em competições, e eles podem causar insônia, ansiedade, perda de peso, dependência e vício, desidratação, tremores, aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, aumento do risco do derrame, que nesse caso seria o AVC, né? E o ataque cardíaco e também a arritmia cardíaca. Os narcóticos, nesse caso, eles também são proibidos em competição, e a substância em abuso seria a heroína. Nesse caso, vão causar náuseas e vômitos, queda de frequência cardíaca, dependência física e psíquica, e, consequentemente, levando ao vício. Os canabinoides são proibidos em competições e vão causar, então, um aumento da frequência cardíaca, uma memória de curto prazo prejudicada, coordenação e reações a reflexos mais lentos, habilidade em se concentrar diminuída, senso de tempo e espaços distorcidos e também doenças respiratórias. Os glicocorticoides
são proibidas em competições, causando então uma perda de massa muscular, enfraquecimento de áreas machucadas em músculos, ossos, tendões ou ligamentos, e também uma diminuição ou interrupção de crescimento em pessoas jovens. Já os betas bloqueadores são aquelas que são proibidas em alguns esportes, como por exemplo tiro com arco, automobilismo, bilhar, dardo, golfe e tiro esportivo. Nesse caso, nós vamos observar diminuição da pressão cardíaca, queda no batimento cardíaco, distúrbio do sono e também espasmos nas vias respiratórias. Também existe o doping genético, que seria basicamente a transferência de um material genético para melhorar o desempenho atlético. Também consta na lista proibida desse ano que dopagem genética é proibida. Então, o uso de ácidos nucleicos ou de análogos, de ácidos nucleicos que vão poder alterar a sequência do genoma ou a alteração da expressão do gene são proibidos. E também o uso de células normais ou geneticamente modificadas. Aqui eu trouxe um videozinho que explica basicamente como que ocorre o processo de controle de dopagem. Eu vou apresentar aqui, aí se não passar, vocês me falam, por favor. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o WADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade, ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do padrão internacional de testes e investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela WADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte.
Ai, meu Deus, não quero. ou até mesmo o banimento do esporte. Calma aí, gente, que eu vou voltar. Tá aparecendo de novo. Agora sim, amiga. E para finalizar, eu trouxe alguns casos de doping que foram em atletas brasileiros. O primeiro é o Anderson Silva, que é um lutador de MMA, e ele foi pego no antidoping em 2017. Essa é uma matéria um pouco mais antiga, mas a manchete fala que o exame de Anderson Silva detecta o uso de testosterona sintética e diurético. Então, o lutador ele testou positivo para a testosterona sintética, que foi a metiltestosterona, e um diurético e agente mascarante, que foi a hidroclorodiazida. Nesse caso, ele já foi julgado e ele foi punido por 1 ano, porém depois do julgamento foi constatado então que ele tinha utilizado um suplemento que foi contaminado por uma substância que era proibida vinda de uma farmácia de manipulação. E esse caso da Dandara, que é uma jogadora de vôlei, é um caso mais recente, aconteceu nas Olimpíadas do ano passado, e ela foi pega no exame antidoping devido à substância ostarina, que também é um anabolizante, que então vai modular o metabolismo e pode ajudar no ganho de massa muscular. Porém, esse caso ainda não foi julgado, foi pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD, que confirmou a presença da substância. No entanto, a jogadora ela garante que não foi consumido nada proibido, e esse caso ainda está em julgamento. Então, para concluir, nós temos que certos agentes dopantes, eles podem melhorar os aspectos específicos do desempenho físico em atleta, como nós estamos falando tanto de força quanto de massa corporal, Só que essa utilização dessas substâncias acabam tendo sérios riscos à saúde do atleta, Então, nesse sentido, nós temos que programas educacionais, eles devem ser implantados para melhorar, então, o conhecimento do atleta sobre os riscos para a saúde de agentes de melhoria de desempenho e também imagem corporal. Não só apenas o risco da saúde, é claro que o risco da saúde é o mais agravante, o principal, mas também acaba que, como vocês viram no vídeo, o atleta pode ser punido, então até a própria carreira dele entra em jogo, Então é isso, gente. Essas foram as referências que eu utilizei para a apresentação e muito obrigada pela atenção. Carolina, eu adorei seu seminário, achei você extremamente clara, organizada com as ideias, ficou muito didático com o artigo. Gostei que você trouxe outras informações, além daquilo que estava no artigo originalmente, contextualizou com outros casos que a gente teve aqui no Brasil. Recentemente a gente viu também, no ano passado, a realização das Olimpíadas, a Rússia competindo aí sob uma bandeira de Comitê Olímpico e não do país, Todos os atletas praticamente foram pegos nos exames antidoping, e esse é um tema bem, bem comum de a gente ver, seja realmente, como você coloca lá no início da apresentação, no meio profissional, e mais comum ainda, infelizmente, no meio entre a gente, Pessoas que querem melhorar a aparência física, principalmente. A gente tem visto um aumento muito grande no uso dessas substâncias, o que é muito triste, na minha opinião, pelo menos. Mas em relação ao seminário em si, eu não tenho considerações, achei que você foi perfeita nas colocações, no que você tinha que falar em termos dos efeitos tóxicos para os grupos de substâncias que foram abordadas no artigo, e achei que ficou bem bacana mesmo, parabéns. Obrigada, Karina. Carol, também vou te parabenizar. Gostei muito mesmo da sua apresentação.
Acho que você é bem clara, assim, bem didática também. E gostei também, achei interessante a estatística que você apresentou no início, né? Que muitas pessoas, mesmo conhecendo os riscos, os efeitos colaterais, e assim, sabendo que a chance de óbito é muito grande, elas insistem, né, nesse espírito competitivo, e no final você fechou falando que a gente é necessário fazer mais uma educação nesse sentido, né? Promover a conscientização, o ensino sobre essa questão do risco mesmo, que mesmo as pessoas conhecendo, elas ainda colocam em jogo, né, a vida e por um espírito competitivo, mas eu não sabia disso, achei interessante esse dado estatístico que você trouxe, gostei muito de você apresentando, abordando cada um, né, o anabolizante, GH, eritropoetina, beta-agonista, estimulantes, e depois você abordou também, né, casos que já aconteceram. Parabéns, foi muito boa a apresentação. Obrigada, Isla. Esse caso aí dos 50% do óbito, eu também fiquei muito chocada, porque, né, a pessoa faz uso de substâncias assim, mesmo sabendo que ela vai morrer, e ela continua usando, né? Bem complicado. Sobre isso, tem até uma curiosidade. Eu tenho um amigo que ele é fisiculturista. E ele odeia, ele não é farmacêutico, e ele odeia a Anvisa. Aí a gente pergunta a ele por quê ele odeia a Anvisa. Ele fala porque a Anvisa proíbe tudo que é bom. Exatamente, em relação a essas substâncias para ajudar no desenvolvimento de massa muscular. E aí, em relação ao que a Ítala coloca, eu acho que você aborda, né, o artigo traz um pouco essa necessidade de educação, de conscientização das pessoas, mas eu tenho chegado a uma conclusão de que nem é uma questão de falta de conhecimento a respeito do risco do uso dessas substâncias, porque a maioria das pessoas que utiliza entende os riscos, entende os possíveis efeitos adversos, entende ou identifica que começou a passar por aqueles efeitos e busca o atendimento médico. Elas realmente assumem o risco em troca do que elas enxergam como benefício. Eu desconheço, entre todas as pessoas que eu sei que usam, alguém que use sem saber quais são os possíveis riscos. Todas as pessoas que eu conheço que fazem o uso entendem o que elas podem passar. Assim, eu acho muito... Eu acho inacreditável você usar uma coisa que você sabe que tem tanto risco potencial para o seu próprio corpo, mas eu vejo que as pessoas entendem. Eu nem tento mais explicar, elas sabem mais do que eu, mais sobre os riscos do que os benefícios, eu acho. Mas mesmo assim elas acham que vale a pena. Eu tenho essa sensação, assim, é isso que eu tenho observado ultimamente em relação a essas pessoas que fazem o uso. É quase uma comunidade de falsos especialistas, né? Eles têm um clubinho deles ali, o clube do Bolinha, e eles ficam comunicando sobre o que que usa, o que que é melhor. Ah, deu um edema, deu um inchaçozinho aqui, mas é normal, vou no médico, faço isso aqui, tudo bem. E aí você vê como que essas coisas são assustadoras. E eles prescrevem, né? Assim, tem muito tempo que eu não frequento uma academia. Na verdade, deve ter uns 3 anos na minha vida. Mas quando eu fazia isso, eu lembro, assim, às vezes a gente ia naquela parte mais do fundo, assim, que ficam aqueles pesos, aquelas coisas, e aí sempre eu via 2, 3 rapazes ali conversando sobre alguma coisa, alguém tentando arrumar alguma coisa para alguém, e aí quando você via essas conversas muito escondidinhas, assim, no canto, eu já sabia que eu ficava só tentando, tipo, deixa eu ver o que está sendo usado aqui de curiosidade, mas é muito engraçado, você realmente vê que eles prescrevem, que se alguém sentiu alguma coisa, eles tentam solucionar, ver o que deve ser usado para reverter aquele efeito colateral. Realmente é o que o Gabriel colocou. A gente tem pequenos grupos de especialistas, muito entre aspas, no uso dessas substâncias, assim, em loco.
E, amiga, queria te parabenizar pela apresentação, porque ficou muito clara, didática, bem concisa também. Eu gostei muito do fato de você ter tirado do artigo e contextualizado com coisas da atualidade, e ficou muito legal você ter inserido o vídeo. Eu acho que é uma ferramenta que é importante para dar mais imersão à apresentação, então ficou muito, muito bacana mesmo. E é um tema bem importante da gente adotar, né? Talvez passivo até de a gente expandir para futuros projetos, quem sabe. Seria legal, porque realmente, assim, né? Aqui em Ouro Preto tem muito disso das pessoas. Acho que em todo lugar, né? Mas pelo menos nas academias que eu frequentei aqui em Ouro Preto, sempre tem o moço especialista nessas coisas, que gosta de recomendar, e né, a gente vê que não tem muita iniciativa quanto a isso. Um fato interessante que depois eu lembrei é que a Karina, que participou com a gente em Toxicologia em Foco, ela trabalha no laboratório. Então, talvez seria até interessante depois a gente conversar com ela, se for fazer algum projeto referente a isso. Porque como ela está lá e é o único laboratório do Brasil, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais também, quem me recomendou chamar a Karina para aquele evento foi a Maria Elvira, professora de gnosia, porque a Elvira trabalhava nesse laboratório junto com a Karina antes de vir aqui para o UFOP. Então, é uma pessoa que entende bastante de dopagem. Se não me engano, ela era chefe da Karina, alguma coisa assim, lá no laboratório, no Rio. Ela veio para cá saindo, ela pediu exoneração de lá para vir para cá. Então, não está longe da gente, mas pelo contrário, né? Está bem pertinho, está fácil, está acessível. É uma pessoa bacana também para falar sobre esse tema. Não sabia dela. A gente pode conversar com ela, é até mais fácil, né? Já que ela é de Ouro Preto. Tô com ela, né? Tá na minha sala, tá no laboratório, vejo todo dia praticamente. Tá bem fácil. E aí fica uma alternativa àquele projeto de pesquisa que a gente, né, vai demorar um bom tempo para efetivar com o IML, para a gente fazer um projeto de extensão, talvez voltado para o controle de dopagem, etc. Lá, eles são bem restritos em relação a acesso de pessoas externas, porque como é uma coisa que envolve a justiça e seja nessa parte do esporte, eles fazem algumas coisas também para animar, enfim, eles fazem muitas coisas, né? Então, não é possível pessoas externas acessarem o laboratório. E aí isso torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Então, teria que realmente conversar com a Elvira para ver o que seria possível, porque o acesso lá é restrito justamente para manter confidencialidade, o sigilo, né, do que é feito e tudo mais. Então, não é um acesso tão simples quanto é em outras instituições. Carol, eu gostaria de te parabenizar, gostei bastante, achei bem didático. E eu fiquei com uma dúvida, talvez você nem consiga responder mais a Karine. Igual a Carol falou, só tem um laboratório licenciado na América Latina. É tão difícil obter essa licença, porque, não sei, né? Eu achei tão pouco, um só, para um continente, vamos dizer assim, né? Quer responder, Carol? Você viu alguma coisa sobre isso? Algumas coisas influenciam, Breno, na obtenção desse tipo de licença. Primeiro, os equipamentos. Os equipamentos, você viu o Ricardo falando dos custos dos equipamentos para espectrometria de massas, né? Os equipamentos são caros, os equipamentos que fazem esse teste é daquele que ele falou que é o sonho dele, que eles não têm. Esse laboratório lá do Rio tem 5. E a manutenção desses equipamentos é quase tão cara quanto eles. Aqui na UFOP, a gente tem a felicidade de ter um Key Executive lá no laboratório do William e do Milton. Ele agora, não, eu já tinha até comentado isso com vocês, que ele até não está funcionando, porque ele está precisando de uma manutenção caríssima, e eles estão tentando angariar, através de edital de fomento, a verba para manutenção da peça que estragou. Então, a manutenção, além da aquisição do equipamento, é absurda. Então, precisa realmente ter muito dinheiro para mantê-lo funcionando e funcionando bem. E um equipamento só geralmente não atende. Por quê? Porque se acontece, por exemplo, o que aconteceu aqui,
que é ele quebrar, e você tem a demanda do exame, você não tem para onde mandar. Então, você tem que pensar em tudo isso, assim, você tem que ter a capacidade analítica, um fluxo contínuo, assim, de capacidade analítica. Então, por causa do custo, porque treinar as pessoas para o uso não é tão complexo. Uma vez que você treina 4, 5 técnicos aí para 2, 3 equipamentos, você consegue manter. Só que aí você tem que pagar essas pessoas que são bem especializadas, e você tem que ter a aquisição, né, desses equipamentos e tem que conseguir mantê-los funcionando. Então, para você conseguir a certificação, você tem que ter todos esses fatores andando direitinho. Então, não é um custo baixo de montar um laboratório desse para fazer só isso. E aí, em relação ao lucro, aí, se você parar para pensar na quantidade de amostras que você analisaria para esse custo todo, um laboratório, por exemplo, da iniciativa privada, não vale a pena, porque você tem equipamentos mais simples que resolvem outras coisas para a iniciativa privada, que atendem bem, com um custo de aquisição e de manutenção bem menor. Então, eu acho que não é nem a dificuldade de fazer a análise, a questão é financeira. Esse é um laboratório público mantido pelo governo, né? Está lá dentro da UFRJ, mas não é simples você manter uma estrutura dessa funcionando. Por isso, a gente tem um. Faz todo sentido. Mas dá conta, assim, não é tanta amostra. É bem... Uma coisa que eu fiquei curiosa, primeiro, parabenizar a Carol de novo pela apresentação, foi muito boa. Eu fiquei curiosa em relação quando ela falou de anabolizantes, porque, principalmente por causa dos efeitos colaterais que eles possuem, né? Que ela citou, principalmente o desenvolvimento de características sexuais masculinas secundárias, né? E aí eu fiquei pensando sobre... Eu acho que hoje em dia deve ter até... Eu não acompanho de perto, mas eu acredito que tem até uma confusão ali em relação a mulheres trans no esporte, né? Que mulheres não, homens trans no esporte, né? Que fazem o uso aí de... Não é anabolizante, acredito que não seja anabolizante, mas são hormônios, né? Que trazem essas características sexuais masculinas para esses homens trans. E aí eu fiquei curiosa, assim, sobre como que as autoridades, assim, né, que estão à frente nesse esquema todo de avaliação de doping, como que eles lidam com essa situação desses homens trans no esporte, porque, querendo ou não, são as características, né, secundárias ali, sexuais masculinas, que o anabolizante também traz, se a pessoa ingerir. Então, eu fiquei curiosa para saber como é que funciona isso. Não sei nem se a Karina vai conseguir me responder, mas eu achei interessante trazer isso. O único caso que eu acompanhei de perto em relação a isso foi daquela Tiffany, que é uma jogadora de vôlei. Ela joga profissionalmente ainda, né? E no começo da carreira profissional teve muita polêmica, porque eles questionavam a possível vantagem que ela teria física frente às outras jogadoras do sexo feminino. E aí depois foram, assim, aí ela passou por muita coisa, foram muitos exames e doping e avaliação, contagem hormonal. Então, em relação ao caso dela, o que sempre é feito são as avaliações dos níveis de testosterona e de outros hormônios masculinos. E aí, no caso das jogadoras trans, como é o caso dela, existem níveis máximos, que seriam os níveis máximos considerados para uma mulher nascida, né, no sexo feminino, que seriam aceitáveis para ela ter circulantes no sangue. E aí ela faz esse controle para baixar os níveis naturais,
para que se enquadrem dentro do que seriam as características de mulheres nascidas sob o sexo feminino. Então, para garantir que esses hormônios masculinos não trazem a ela essa vantagem de maior força, maior desempenho muscular. Então, isso, no caso dessas jogadoras, é feito regularmente, assim, não é aquela coisa aleatória como é no caso dos outros jogadores. Ela precisa manter esses níveis hormonais dentro do que seria o limite máximo para uma mulher nascida sob o sexo feminino. E aí você consegue baixar isso usando hormônios femininos, aí você tem que fazer um controle, né, medicamentoso dentro do que é estabelecido nas regras do esporte. Entendi. Eu imagino que no caso dos homens também aconteça a mesma coisa, né? Eu imagino que sim, mas eu honestamente eu nunca vi um caso de profissional na situação oposta, de que nasceu sob sexo feminino e foi atuar no esporte masculino. Você conhece algum para eu procurar? Não conheço, nenhum. O único caso profissional que eu realmente sei é o caso dela. Devem existir outros, eu imagino, mas o único que eu já vi, que eu acompanhei, procurei saber, foi o caso da Tiffany, que na época que ela começou mais a aparecer, né, no profissional, foi muito criticada, assim, a mídia caiu em cima, a opinião pública caiu em cima, foi uma coisa, imagino que para ela deve ter sido bem massacrante até. E aí eu fui ver como era feito o controle no caso dela, mas o inverso de uma mulher que foi atuar no esporte feminino, no esporte masculino, não conheço. Eu realmente não sei de um caso profissional para saber como é feito esse controle inverso. Se é através da ingestão, eu imagino que sim, de hormônios masculinos. Sim, pois é. Eu fiquei meio assim, porque é igual você falou no caso da Tiffany, né? Que ela tem que fazer um controle ali, né? Da quantidade de hormônio que ela tem ali no corpo dela para não ultrapassar isso. Mas aí eu pensei que, assim, pode acabar ficando meio que uma linha tênue ali entre, tipo, ser demais, porque assim, ela precisa desses hormônios porque ela é uma mulher trans, né? E ela tem que fazer a ingestão desses hormônios. Mas aí ela não pode ingerir muito, assim, para não acabar ultrapassando esse limite, né, que tem. E aí eu acredito que seja bem complicada essa questão. A manutenção, né? Dos níveis, eu também imagino que não deve ser uma coisa simples de ser feita, não. Uhum. Mas tá bom, obrigada. Eu pesquisei aqui rapidinho, aí falou que ela segue dentro das regras do Comitê Olímpico Internacional, né, da Federação Internacional de Vôlei e da Confederação Brasileira de Vôlei. Ela fez a cirurgia para mudança de sexo, mas não é uma coisa que esse comitê exige. Não é obrigatório. E ela mantém as taxas de testosterona bem abaixo do que é permitido, que é 10 nanomol por litro. E a taxa dela, atualmente, né, essa reportagem não é tão nova, mas é de 0,2 nanomol por litro. E ela tem toda a documentação que é necessária, né, que é exigido pela federação. Tá tudo ela tem que manter isso tudo em dia, assim. É bem controladinho, né? É bem controlado. Tem que ser. Mas pelo que eu estava vendo aqui também, pelo visto eles vão criar uma diretriz só para as pessoas trans. Seria nesse ano que eu vi aqui. Eu já fiquei sabendo que tem outras atletas na mesma situação dela que têm feito os pedidos, dado a entrada nos processos para também atuar na liga de vôlei. Não sei em que pé que está, se tem outras já atuando assim como ela, ou se só ela continua como a única profissional
sobre essa condição, sobre esses termos, assim. Então, eu imagino que deve ter mais profissionais na mesma situação. Então, por isso essa necessidade de regularizar e fazer uma regra bem dele. Depois que vem o primeiro, né, a gente enxerga essa necessidade de estipular as condições certinhas. Se mais ninguém tiver considerações, eu vou interromper a gravação. Então, obrigada, Carol, mais uma vez.